Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de ciência da computação, certo? Nossa aula número 3. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de software que nós temos hoje. Nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre o sistema operacional, certo? Aquele software que é o principal software que nós temos no nosso computador, aquele que é a base para que todos os outros rodem. Hoje nós vamos ver os diferentes tipos de software que nós temos além do sistema operacional, certo? Bora lá dar uma olhada? Os objetivos da aula de hoje são quais? É compreender os diferentes tipos de software, certo? E distinguir entre os diferentes tipos de software. Bora lá, então. Para começo de conversa, quando a gente fala de software, certo? O que a gente pensa, certo? Software são os nossos aplicativos, é aquilo que faz o computador funcionar, certo? É a parte intangível, é aquilo que nós não conseguimos tocar. O que nós conseguimos tocar do nosso computador é o hardware, certo? São as partes físicas. O software é o conjunto de instruções, de comandos que o hardware vai executar. Tá? Se nós não tivéssemos o hardware, nosso computador ia ser só um monte de peça. Sabe? Ele não ia conseguir executar nada. O software, ele pode ter duas características. Tá? Ele pode ser dividido em dois grupos, melhor dizendo. Ele pode ser invisível, certo? Você liga o sistema e ele roda por detrás, você nem sabe que ele está executando. Ou pode ser um software visível, aquele que você usa no dia a dia, que você vê ele rodar, ele vê acontecer, certo? Você está abrindo provavelmente um navegador, um Chrome, um Firefox, um Opera, e você vai abrir o Google Meet, certo? O Chrome ali, ele é então um software visível. Por detrás dos panos, o Windows, que eu creio que vocês estão usando, ele está rodando uma série de outras aplicações por detrás dos panos, coisa que a gente não tem a menor ideia que ocorre. Se você abrir um gerenciador de tarefas, por exemplo, no seu, no seu navegador, no seu Windows, perdão, você vai ver uma desgraça como essa. Um monte de processos aqui em execução. Tudo isso aqui são diferentes aplicativos que estão rodando por. Certo? São diferentes aplicativos que estão rodando lá por detrás. Eu não tenho a menor ideia do que é, do que ocorre e por aí vai. A galerinha está entrando perfeito. Mas como é que nós classificamos, como é que nós dividimos os softwares? Aqui vai variar muito de autor para autor, certo? Mas eu decidi separar em três grandes grupos. Nós temos softwares de sistema, nós temos softwares de aplicativo, nós temos softwares de programação. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. O primeiro que eu tenho aqui são os softwares de sistema, tá? Os softwares de sistema são softwares técnicos, certo? Eles que vão gerenciar o hardware, vão dar suporte ao que o usuário faz. Por exemplo, o que nós temos? Nós temos o principal deles, que é o sistema operacional, certo? Nosso Windows, nosso Linux, Android, Mac, o que for. Temos ainda dois outros tipos de softwares. Nós temos drivers, certo? A gente vai dar uma olhadinha. E nós temos utilitários ainda dentro de softwares de sistema. Alguém aqui já precisou instalar uma impressora, por exemplo? Ou uma webcam, ou uma placa de vídeo? E só de conectar não funcionou? Você tem que ir no site da impressora, no site da fabricante da webcam, baixar um driver. Alguém já teve essa experiência? Eu acho que vocês nem utilizam impressora mais, né? Alguém aqui usa impressora no dia a dia, assim? Na escola vocês precisam utilizar a impressora? Ou é muito raro?
Sim? Vocês usam? Eu uso pouco, você usa em casa. Sim, legal. Algum de vocês, quando teve que fazer. Algum de vocês chegou a instalar a impressora? Tipo, seu pai já fez, ou você só conectou e não teve problema? Tive problema com o software de Bluetooth, disse o Lua. O Bluetooth da impressora, você diz? E conte a tua experiência, Lua. Como é que foi? Bluetooth do notebook mesmo. Realmente pode ser problemático, estou de acordo. Bem, vocês não tiveram essa experiência por sorte, certo? Mas é bastante comum quando você vai instalar um periférico, nós vamos ver o que são periféricos mais para frente. Você vai instalar, por exemplo, uma webcam, você vai instalar um mouse mais avançado, que tem outros botões, certo? Instalar uma impressora, que para certos recursos funcionar, você precisa baixar um programinha específico da impressora, por exemplo. Do contrário, o Windows às vezes nem reconhece que existe nada disso. Então, esse cara é o driver. Vamos dar uma olhada mais a fundo, então, aqui nos tipos de softwares de sistema. O sistema operacional nós já conversamos, certo? As duas aulas anteriores vão gerenciar todo o funcionamento do nosso computador. Os drivers, eles são, então, programinhas pequenos que vão fazer a ponte entre o nosso computador e outros aparelhos que nós conectamos no nosso computador. Ele vai ser um tradutor, ele vai dizer, olha, para você se comunicar com essa impressora, você tem que conversar dessa forma. Para você se conversar com a sua webcam, tem que ser dessa forma. Certo? É comum, quando você tem uma placa de vídeo dedicada, certo? Um monstro daqueles que você conecta no computador, que você tem que atualizar ou instalar o driver da sua placa de vídeo. Sempre tem atualização, sempre tem correções, melhorias para jogos e por aí vai. Essa funcionalidade do driver, se comunicar com outros aparelhos, né? Dizer como é que eles se conversam. Temos ainda em softwares de sistema utilitários do nosso sistema, aplicativos, que ajudam na manutenção e na performance do nosso computador. Exemplos, ser um aplicativo de limpeza de disco, um antivírus, um gerenciador de tarefas, um desfragmentador, por exemplo. Deixa eu até mostrar para vocês. No Windows, acho que difere da versão, lá na barra onde ficam os aplicativos embaixo, se você der um botão direito, ele vai ter uma opção gerenciador de tarefas. Aqui ele vai mostrar para mim todas as tarefas que estão rodando no meu computador. E eu posso encerrar essas aplicações se eu quiser. Tem uma tarefa que não está funcionando, eu posso encerrar. Eu posso ver o que está consumindo de performance, o que está usando mais de memória, o que está utilizando mais processador, o que está usando mais de disco e por aí vai. O meu Chrome está usando 4 megabytes por segundo da minha internet, por exemplo. Ele está usando mais memória, em seguida está vindo o Firefox. Depois, no meu caso, o antivírus e por aí vai. Tá? Outras ferramentas, outros utilitários que me ajudam, então, na manutenção. Um desfragmentador de disco, por exemplo. Vai me ajudar a otimizar o meu armazenamento no computador, melhorar a performance dele, entre outros. Por fim, nós temos ainda os shells e os terminais. A ideia do terminal é que eu possa executar comandos de linha, comandos de texto no meu computador, certo? Se você for lá no seu menu iniciar e você digitar CMD, por exemplo, vai aparecer um tal de prompt de comando. A aparência de vocês pode ser diferente da minha, mas vai ser algo mais ou menos
parecido com isto aqui, certo? É um terminal de comando. Você vai executar aqui comandos na mão, certo? Texto mesmo. Deixa eu ver o que eu tenho de comando interessante aqui. Aqui é um comando de Python. Vocês estão fazendo Python comigo também. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Mas então, são comandos de texto para você conversar com o computador, utilizar de aplicativos que rodam nesse formato apenas de texto. Exemplos de terminais que nós temos o CMD no Windows, nós temos o PowerShell no Windows e agora em outros também, no Linux inclusive, existe o Bash e por aí vai. Alguém aqui já teve necessidade de alguma vez abrir um terminal, abrir um prompt de comando para executar algum comando no Windows, por exemplo? Ah, pô, estava dando problema na minha internet, eu pesquisei lá, ele pedia para eu abrir o CMD e executar um ipconfig, alguma coisa assim. Alguém já viu esse cara funcionar? Alguém já teve utilidade de utilizar? Para ativar o Windows, disse o Igor. Isso aí é malandragem, né? Entendi. Realmente, eu concordo. Teoricamente, se eu tivesse que ativar, eu faria da mesma forma. Algumas vezes, para atualizar o Python, boa. Eu posso ver aqui os programas que eu tenho instalados no Python que estão desatualizados, por exemplo. As bibliotecas que eu tenho instalado no Python que estão desatualizadas. Não se preocupem com o que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui, lá no outro curso, em algum momento, nós vamos ver, nós vamos entender o que está ocorrendo nesse comando que eu estou executando agora. Está demorando porque eu tenho muita biblioteca instalada. Ó, eu tenho que atualizar todo esse pessoal para atualizar. Como é que eu poderia atualizar esse? E ele roda tudo em texto, certo? No máximo cor. Beleza, galerinha. Esses são, então, os softwares de sistema. Temos ainda os softwares aplicativos, certo? São aqueles que nós, usuário final, usamos no dia a dia, usamos diretamente, certo? E aí tem uma infinidade de aplicativos. Por exemplo, aplicativos para comunicação. Existe um WhatsApp, um Telegram, um Discord, certo? Se você incluir aqui também redes sociais, aí já entra Instagram, TikTok, Snapchat, o que for, certo? Navegadores, certo? Para a gente navegar na internet. Um Google Chrome, um Firefox, um Opera, um Vivaldi, um Florp, um Safari, uma infinidade de outros. Falando nisso, o que vocês usam para se comunicar e o que vocês usam no navegador pessoalmente no seu celular ou no seu computador em casa? Usa o Zap? Aham. Usa o Discord também. Legal. E para navegar na internet? Não entenderam a pergunta? O que eu perguntei foi o que vocês utilizam de aplicativos para se comunicar e o que vocês usam de aplicativo para navegar na internet. Zap e Discord. Eu tenho o Zap por obrigação, não sou fã. Eu uso o Telegram e eu uso bastante o Discord. E navegadores, vocês usam Chrome, vocês usam Firefox, vocês usam Opera? Bastante gente usa Opera, fico surpreso com isso. O YouTube, João, ele não seria para você navegar na internet como um todo, para você acessar sites que você vai digitar lá, www.qualquercoisa.com. O YouTube seria um site específico, um aplicativo específico para ver vídeo lá. Opera GX. O pessoal gosta bastante do Opera. Eu utilizo como primário meu o Firefox.
Tá? Então, eu gosto do Firefox. Você consegue bloquear mais propaganda nele, por exemplo. Tá? Eu tenho que testar mais o Opera, eu não experimentei muito. E eu tenho o Chrome por obrigação, basicamente. Tá? Para comunicar, então, eu prefiro Telegram, tenho WhatsApp por obrigação e eu uso bastante o Discord também. Tem um canal, tem um servidor grande lá que eu modero. Beleza. O que mais que nós temos de tipos de softwares de aplicativo, né? Por exemplo, editores de documento, de texto, certo? Um Microsoft Word, um Microsoft Excel, um Microsoft PowerPoint, por exemplo, aplicativos de produtividade. Existem outras alternativas gratuitas? Existem. Existe o pacote LibreOffice, por exemplo, que é um equivalente do pacote Office, do pacote 365 da Microsoft. Tá? Para você também usar aplicativos de planilha, para você escrever texto, fazer apresentações e por aí vai. E existem também os aplicativos, os equivalentes do Google, né? O Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações. Por curiosidade, galerinha, vocês já utilizaram um aplicativo de planilha, por exemplo? Vocês têm algum conhecimento? Já foi exigido de vocês na escola? Já? Mas a escola pediu ou você utilizou assim por curiosidade ou para trabalho, alguma coisa assim? Não pela escola, entendi. Eu recomendo, pessoal, vocês deem uma olhadinha, deem uma pesquisada como é que funciona, vejam algum tutorial, algum curso no YouTube, coisa básica assim, e como é que você usa um Office, por exemplo, ou um Google Planilhas, ou um equivalente. Muita vaga de emprego pede que você tenha conhecimento do pacote Office. Sabe utilizar o Word, sabe utilizar Excel, tá? Eu usava para trabalho, mas nunca estudei muito. Não precisa saber coisas avançadas, assim, coisa básica. Pega um curso ali. Vocês têm acesso à Alura, tá? Aos cursos da Alura. Só que vocês não têm acesso completo à Alura. A Alura, eu sei que eles têm cursos de Excel, coisa básica, mas não é completo. Não mais. Vocês não têm mais acesso ao Alura. É isso? Foi isso que você falou, Matheus? Você não tem. Eu vou pegar o e-mail de vocês, então, pelo sala de aula, e eu vou mandar para o pessoal da sede, da Secretaria de Educação, para eles liberarem o Alura para vocês. Lá você pode fazer uma série de cursos, e é interessante, porque os cursos da Alura, eles têm peso no mercado. Você tem, Ana? Tem gente que tem gente que não. Então, de qualquer forma, eu vou mandar o e-mail de todo mundo e eles vão liberar para os que não têm. Tá? O curso do Alura nunca logou. Nunca mais loguei. Esse é um problema. Se você não loga na Alura, depois de um tempo eles tiram acesso. Então é por isso que alguns não têm. Eu recomendo que vocês vejam cursos da Alura que lhe interessem, façam os cursos. Por quê? A Alura, ela gera um certificado, certo? E esse certificado da Alura, ele tem peso no mercado. Você pode colocar no teu portfólio, você pode colocar no teu currículo, e ele é um diferencial, certo? O mercado é competitivo, você tem que ter o máximo de vantagens possíveis, o máximo de diferenciais. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu vou pedir um acesso para vocês, então. Enfim, aplicativos de produtividade tipo Excel, eu recomendo que vocês deem uma estudadinha. É interessante. Muita vaga pede. E por fim, ainda em softwares de aplicativos, temos aqui a categoria que vocês não gostam. Eu tenho certeza que é a categoria de jogos. Certo? O pessoal aqui odeia jogar, né? Ninguém joga. O pessoal joga no máximo ali um jogo da velha e é isso, né, galera? Ninguém aqui é gamer, tenho certeza. O que vocês têm jogado, galera? Me fale. Muito Minecraft, joga LOL. E mais? Vai vendo, o cara joga GTA RP, então. O cara gosta de GTA. Eu jogo Minecraft. Fala, vocês têm um.
Vocês têm um servidor próprio? Como é que é? Roblox? Muito poker. Outro que joga GTA também, vai ver. Nunca joguei Roblox, não posso dizer como é que é. Massa. Tudo bem. Free Fire também. Não recomendo Roblox. Monster Hunter World. Puta, que massa. Valorant também. Legal. Eu não tenho tido muito tempo para jogar, mas a última vez que eu joguei Path of Exile. É tipo um Diablo, só que ele é gratuito, ele não é pay to win, nada disso. E futebol, Brawl Stars. Legal, galera. Bem, deixa eu até escrever aqui para quem tiver interesse. Esse cara aqui é bicho. No chat. Muito bem. Vamos em frente, então. Se não temos dúvidas com relação aos softwares de aplicativo. O que mais que nós temos ainda? Joga COD, massa. Dragon Ball Legends, Warzone 2. Legal, legal, legal. Eu coloquei ainda uma terceira categoria de softwares, que são os softwares para programação, aqueles voltados para desenvolvedores. E os softwares de programação servem para criar outros softwares, certo? Nós, lá no outro curso, nós estamos utilizando de softwares de programação. O que nós estamos utilizando? Está até aqui, né? A gente vai estar utilizando lá do VS Code, onde nós estamos escrevendo os nossos códigos, certo? Um editor de código. E nós estamos utilizando o Python para rodar esses códigos. Vamos dar mais uma olhadinha nesses caras. Nós temos, primeiramente, os editores de texto, certo? Que permite que nós escrevamos nossos códigos realçando a sintaxe dele, certo? Lá no Visual Studio Code, por exemplo, quando a gente cria uma variável, certo? No Python, ele vai estar com uma cor. Um valor numérico vai estar com outra. Um texto, uma string, vai estar com outra. Uma função, né, ele destaca de forma diferente. Ajuda o desenvolvimento, certo? Exemplos de editores, certo? A gente está usando o Visual Studio Code, né, o VS Code. Existe o Notepad++, existe Sublime Text, existe PyCharm, a JetBrains tem outros editores e por aí vai. Existem ainda os chamados compiladores. Os compiladores vão pegar o código do nosso... Nós escrevemos o código do nosso programa, certo? E vão transformar esse código em código de máquina, certo? Ele vai pegar aquele código e vai transformar num código mais parecido com zeros e uns, certo? Algo mais próximo do que a máquina entende, por isso ele vai rodar de forma mais rápida, mais eficiente. Existe, por exemplo, o GCC, perdão, JavaC, LLVM, entre outros. Já fizeram jogos no Scratch, legal. No outro curso nosso, a gente não vai fazer nada visual, vai ser código mesmo. A gente vai pegar algo que tenha utilidade no mercado, certo? Profissionalmente. O curso de vocês é um curso profissionalizante, certo? Um curso profissional. Vamos tentar fazer algo que tenha utilidade profissional, certo? Que o mercado se interesse. Temos ainda os interpretadores. Os interpretadores, eles não vão converter o código em um código em um nível mais baixo, em um código de máquina. Ele vai pegar o código que nós escrevemos e ele vai executar o código linha por linha, sem fazer essa transformação. Nós temos, por exemplo, o Python. O Python faz isso. O Python pode fazer os dois, na verdade. Ele pode transformar em código de máquina ou ele pode rodar numa forma de interpretador linha a linha. É o que nós estamos fazendo no outro curso. Existe também o Node.js para fazer isso com o JavaScript. E nós temos ainda
as chamadas IDEs, que são ambientes de desenvolvimento integrado, onde nós temos tudo em um lugar só. Nós vamos aprender a linguagem Lua. Infelizmente, não. A linguagem Lua é uma linguagem extremamente interessante. A linguagem Lua foi criada no Brasil. Foi criada na PUC do Rio de Janeiro. Tá? Extremamente interessante a linguagem Lua. Não vamos ver, porque nós, infelizmente, não temos tempo. E o mercado para a Lua não é tão grande. Você utilizar de Lua é, na verdade, um diferencial. Você não vai ser um programador Lua exclusivamente. Uma Lua é uma linguagem legal, Vicenço. Boa. Se você tiver curiosidade, corra atrás, certo? É legal. Com sorte, a Alura tem. Eu não pesquisei se eles têm cursos de Lua, mas se tiver, você pode dar uma olhada lá. E que são as ideias, então? É tudo em um lugar só. Tem editor, tem compilador, tem depurador. Por exemplo, o Eclipse, ele é uma ideia. Tony é uma ideia. O PyCharm é uma ideia. O Visual Studio Code, ele pode ser uma ideia, né? Quando você instala certas extensões nele, ele vai adicionando funcionalidades, certo? Ele vai integrando tudo. A gente pode considerar o Visual Studio Code também como uma ideia. Se você não instalar nada nele, ele é apenas um editor de texto. Tá? Dúvidas até aqui, galerinha? Entre os diferentes tipos de software, dentro de cada um deles, as categorias, como é que a gente está? De buenas? Faz sentido, né? O que vocês me dizem? Não? Tudo certo? Perfeito. Embora lá, então. Vamos fazer um exercíciozinho, então, com o tempo que nos resta, galerinha. Em duplas ou trios, certo? Vocês que escolhem. Eu quero que vocês listem para mim 6 softwares diferentes que você usa no teu celular ou no teu computador. E para cada um deles, eu quero que vocês respondam para mim. O nome do software, obviamente. Qual que é a função principal e a classificação dele. Se é um software de sistema, se é um software aplicativo, se é um software de programação. Por exemplo, se você escolhesse o LibreOffice Writer, né, a função dele é criar e editar textos documentos. O tipo dele é um software aplicativo. Vamos aprender C++? Perguntou o Brian. Comigo também não. Teoricamente, vocês estão no segundo ano. Eu não tenho aqui comigo a matriz que vocês estão utilizando, que é a matriz 2023 de Dev. Teoricamente, ano que vem, de acordo com a matriz, vocês deveriam aprender C++, entre outras coisas. Teoricamente. Comigo, certo? Neste ano, lá no outro curso, não, a gente vai ver Python, a gente vai ver MySQL. A gente vai ver SQL, usando de MySQL. Vamos lá então, galerinha. Façam duplas aí, façam trios e respondam para mim esses 3, certo? Deixa eu criar para vocês isso no sala de aula, mas já vão pesquisando, certo? Listem para mim 6, então, a função dele e o tipo de classificação. Como um desafio, tente listar 2 de cada. 2 de sistema, 2 de aplicativo, 2 de programação. E tente fazer diferente dos exemplos que eu dei também, certo? Ah, professor, mas eu não sei softwares de programação. Google, certo? A gente vai aprender C Sharp. Somente Python e SQL comigo. Na matriz, não tem C Sharp, certo? Mas depende do professor. O professor ele pode mudar, né? Assim como eu mudei toda a grade, todo o conteúdo de análise de projetos, outro professor pode querer mudar. C Sharp é uma linguagem interessante. C Sharp, no Paraná, é muito popular.
certo? No Brasil, C Sharp é muito popular. Tem muita vaga de emprego para C Sharp, assim como tem muita vaga para Python. Quais os 3 tipos mesmo? Nós temos software de sistema, softwares aplicativos e softwares de programação. Mando os textos, sim. Pá, 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 pá. Eu vou fazer uma atividade ali no sala de aula para vocês me entregarem isso, tá? A gente tem ainda, teoricamente, 15 minutinhos, 15, 10 minutinhos, dá tempo, certo? Deixa eu colocar aqui, vocês já podem me entregar. Mas podem ir pesquisando, anotando, anota em outro local, por enquanto. Esse material, galerinha, ele está disponível no sala de aula, essa apresentação minha. Vocês podem utilizar como base ali também. Muito bem. Eis aqui o link do... Sim, tá aqui o link da atividade. Ah, ui. Vocês podem mandar lá para mim esse Forbes. Então, 03. Aqui. Tá no Meet, certo? Vou mandar o link do Meet em vez disso, acho que é mais interessante. Do Meet não, do sala de aula, perdão. Eis o link do sala de aula. Façam aí para mim, galerinha. Não tem muito segredo aqui, tá? Não precisa fazer extenso, a função principal. Faz ali, né? Como eu fiz aqui no exemplo, 5, 6 palavras, é bom bastante. Caso de dúvidas, me chame. Ah, professor, eu não sei se esse aqui é desse ou é desse. Sei lá, pergunte. Professor Juliano, você só me confirma até que horas que vai essa aula? Teoricamente, no horário que eu tenho, até as 11h45. É isso mesmo? Galerinha, provavelmente não vai dar tempo, então, de vocês responderem tudo, certo? O que vocês fizeram, deixe ali salvo deixam inscritos ali no link, certo? Teoricamente, quando você abrir de volta, vai ter que estar salvo o que você escreveu até o momento, certo? Tentem fazer, então, como tarefa para casa de forma individual. Se você conseguiu entregar de forma em dupla, perfeito. Se você não conseguiu fazer agora, perdão, o tempo foi pouco, ainda não teve muito tempo, né? A gente teve uma aula só para ser 2. Faça uma tarefa de casa para mim, certo? Aí eu corrijo e eu dou um retorno para vocês. Muito bem, minha galerinha. Então, nós ficamos por aqui hoje, certo? Nós vamos nos ver agora somente na semana que vem, certo? No mais, meu bom povo, é isso aí. Ficamos por aqui. Bom final de semana para vocês, né? Já que a gente vai se ver só na próxima semana. E até a próxima. Até mais, galera. Falou.